Não importa se uma lágrima vai cair ou secar, Ele vai. Eu navegarei o oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei o oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Buscamos caminhos, buscamos respostas. Queremos sentir a inefável força do imponderável, do espiritual em nossas vidas. Mas não abrimos as nossas almas para o permeio do bem, do amor e da caridade. Mas assim mesmo, Senhor, nós te buscamos na esperança de renovação do que somos, do que temos. Buscamos-te, Senhor, para sentir em nossas almas o toque delicado e harmonioso da Tua presença, através desses Espíritos benditos, que estarão, Senhor, auscultando os nossos corações, apontando, anotando as nossas dores. E na conexão, Senhor, associativa de que a chuva lava, nós também queremos ser lavados espiritualmente. Queremos, Senhor, que as Tuas bênçãos caiam sobre nós, porque nossas almas de joelhos suplicam por misericórdia. Senhor, Senhor, podemos não ter os maiores problemas do mundo, até conhecemos quem tem problemas maiores do que os nossos, mas sabe, Senhor, são os nossos problemas,
são os nossos, Senhor, são as nossas dores, são as dores de cada um de nós aqui presente, e é por conta delas e por elas que também nós te buscamos. Te queremos, Senhor, te queremos exuberante em nossas ações, iluminando as sombras que permeiam e pairam sobre nossas almas. Te queremos, Senhor, te queremos arrebatando as nossas almas, propondo-nos uma visão mais ampla até da própria dor, para que possamos no mergulho contigo e com estas forças do bem acalmar, aquietar as nossas almas. Precisamos, Senhor, de repouso para elas. Precisamos, Senhor, de repouso para as nossas almas. Senhor, é com esta certeza de que aqui e agora teremos o teu colo, que depositaremos as nossas expectativas e esperanças, revigorando, Senhor, a força do ressurgir, do recomeço, se necessário for. Senhor, abençoe a cada um de nós, agora e sempre. Meus amigos, nós precisamos entender algumas coisas que nós carregamos na tinta como sendo algo sempre negativo. Quando a gente fala, por exemplo, em aceitar, a gente associa isso muito a uma espécie de submissão, a uma espécie de religiosidade, de necessidade espiritual. Eu tenho que aceitar. Nós vamos ver ao longo aqui da nossa fala que o aceitar não significa necessariamente o melhor, o contraditório, o não aceitar, o repelir, o repudiar. Não. Pode ser um ajustar, mas vamos sempre cair naquela válvula de propulsão que é o nós mesmos. Se nós não partirmos de nós, na compreensão das questões da vida, jamais vamos poder fazer uma leitura referencial e adequada do que está atrás, fora de nós. Aceitar até quando? Quantas vezes na vida você ouviu que precisava aceitar algo, uma perda, um fim, um diagnóstico, uma rejeição, e sentiu que isso soava quase como desistir, como se fosse o jogar a toalha, não é? O aceitar como, tá bom. Aí nós colocamos a sina. É a sua sina. Minha mãe falava tanto sina para as pessoas se queixavam. É sua sina, minha irmã, a sua sina, não é? Nunca mais eu até ouvi ninguém falando em sina, não é? Mas é o seu destino, é o karma. Até hoje, dentro do espiritismo, a gente ouve muito essa fatalidade do é o karma. Isso significa o seguinte, não tem jeito não, se estrepe, se lasque, é assim mesmo. Não é, e nem pode ser. O psicólogo Carl Rogers diz que o curioso, preste atenção a isto, o curioso paradoxo é que quando me aceito como sou, então posso mudar. Percebem o aparente conflito? Quando eu me aceito como sou,
eu posso mudar. Ou seja, quando eu conheço o que me falta, quando eu conheço as minhas necessidades, quando eu conheço as minhas forças, quando eu conheço as minhas possibilidades e potencialidades, aí eu posso bem mudar. Porque quando eu não conheço, eu vou como que ouvindo uma coisa aqui, uma frase de efeito ali, e eu me arvoro daquele processo de mudança. Mas se eu nem sei o que vai dentro de mim, como é que eu vou me propor uma mudança? Eu nem sei o que efetivamente está me acontecendo, porque muitas vezes estamos na vida, numa situação, e que aquilo é um turbilhonamento tão grande que a gente se perde, a gente não sabe o que está acontecendo, e não entendemos que tudo é reflexo do nosso agir, tudo é reflexo das nossas ações, tudo. A gente tem possibilidades, talentos, e que despertamos ou enterramos. Jesus já falou dos talentos. E Jesus falou que aquele servo que enterrou o talento e ofereceu ao Senhor de volta, dizendo: eis aqui, olha o que o Senhor me deste, este foi censurado, porque talento era para ser multiplicado. E talento não são apenas aptidões, é compreensão, é internalização, é refazimento. Então, aí está. No momento em que eu me aceito, eu posso mudar, porque eu sei o que eu vou mudar. Entenda o verdadeiro significado de aceitar. É aquilo que eu estava falando no início. Nós temos o hábito de associar a questão religiosa, a questão de destino, de fatalidade, mas precisamos diferenciar de conformar-se. Aceitar não é se conformar. Aceitar não é cruzar os braços e nem cantar Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Não, não é isto. Aceitar é reconhecer a realidade sem negar a dor, mas não é se submeter a ela. Desafio da desgraça. Desafio da desgraça. Sabe por quê? Porque nós achamos, olha aí, a religião permeando negativamente a nossa alma e os nossos conceitos. Porque achamos que se nós formos assim, os espíritos estarão perto da gente. E se nós formos, não, para aí, não estarão. Em outras palavras, gostamos de sermos coitadinhos. Em alguma medida, gostamos, porque desfraldamos a bandeira. Se não é para os outros, é para nós mesmos. Coisa do tipo, poxa, não é fácil. É aquelas pessoas que você pergunta, e aí, como vai? Aí você mesmo, muitas vezes, responde, tudo bem. Aí a pessoa diz, para uns. Isso já está se excluindo, não é? Ou então, uma coisa que eu percebo muito constantemente, quando, a pessoa fala, não, eu vou aqui como Deus quer, é problema puro. A pessoa está ali dizendo que está cheio de problema, porque Deus quer a miséria dele. Deus quer o sofrimento, a
Então, por isso que eu vou como Deus quer. Agora, quando a pessoa está bem, nunca diz que vai como Deus quer. Não é? Então, vocês vejam como essas conexões foram conexões mal arrumadas, algembradas. Olha, gambiarras que nós fomos fazendo ao longo da vida, nos conceitos equivocados. E nos perdemos, e começamos a querer justificar tudo fora de nós. É o obsessor, é o destino. E no nosso meio, como os obsessores são caluniados, não é? Os bichinhos nem conseguem fazer muita coisa. A gente faz, obsessor. Eu já contei aqui a vocês algumas vezes, mas toda vez que eu falo dessa falta de... Não é falta de nada não, é hipocrisia mesmo. Essa hipocrisia do aparentar bem, no fundo não ser nada daquilo. Isso a gente vê nas religiões todas. Eu me lembro de uma criatura interior de Minas Gerais. Eu fui fazer uma palestra, e ela toda elegante, sofisticadíssima. Sabe aquele cabelo cinza, armado, bonito, não é? Aí ela falou assim, Medrado, meu filho, ela falava assim. Aí quando você ia falar com ela, você falava assim também. Sabe, porque repare, quando a pessoa fala assim, aí você vai falar assim também, né? Quando a pessoa, aí você... Né? Aí ela falava assim, eu também falava assim, Medrado, vamos tomar um chazinho antes de irmos para a palestra. Gente, nascido e criado na ladeira da preguiça, tomar chazinho é o ápice, não é? Aí eu falei assim, vamos. Aí eu botei banca. Ela virou assim, que tipo de chá você gosta? Eu, de frutas vermelhas. Para mostrar que eu era acostumado a tomar chá aqui na Bahia. Aí ela, então está bom para você assim, tipo 5 horas, 5:30? Aí eu assim, perfeito. Aí pronto, eu fui para a casa dela, de lá iríamos para o centro. Então a casa dela tinha assim uma varanda estendida, cheia de plantas, muito bonita, um gradeado bonito, e estava a mesinha lá, aquela mesinha de jardim, mas com uma toalhazinha de renda. Não era uma mesa grande não, só éramos nós dois, né? Uma mesa assim de ferro, as cadeiras de ferro bonitas. Aí sentava aí, aquela coisa, a xícarazinha, né? Aí ela preparando numa outra, olha, pobre é uma desgraça, porque o nome que está me vindo é chaleira, mas não é chaleira não, chaleira, não, é um bulizinho. Era um bulizinho. Aí ela botou a aguinha assim quente, e eu percebi que ela pegava tudo com os 2 dedinhos assim para cima. Aí eu falei assim, vou pegar da mesma forma, que deve ser chique, né? Deve ser chique pegar assim, né? Aí nada. Aí ela toda assim, olha o guardanapo de linho assim bordado, tinha é anagrama que chama, né? Do nome dela, aquela coisa assim, uns biscoitinhos, e ela pegava tudo assim, eu também. Assim, sabe? Uns biscoitinhos assim. Ela disse que era biscoito de nata. Aí eu, biscoito de nata. Aí comia, porque a gente tem que ser elegante, não é? Vocês já viram, por exemplo, nesses vídeos de possessão de igreja evangélica, rico caindo e bolando no chão? Não vê.
Não vê, não vê, não é? O diabo não se aproxima, não se aproxima. O diabo gosta de pobre, o diabo vai para o pobre. E a gente que é pobre, a gente fica olhando, porque minha mãe dizia: meu filho, se você chegar em algum lugar, não saber como usa as coisas, olhe quem está na frente e faça igual. Então, ela fazendo, pegando, também, uma vontade de meter a mão naquele negócio. Mas olha, não podia nem fazer isso, porque o negócio, a cumbuca era desse tamanho. Se fosse na casa da gente, era um pote, né? Um pote assim. E a gente ia dizer: olha, lá dentro tem mais. Mas lá era um negocinho assim. Aí, o chá, né, infusão, eu peguei a xícara, assim, chique isso, viu? Aí, vai pegar, não, um dedinho para cima, um gordo de papelão da zorra, mas, né? Aí ela disse: deixa eu pegar aqui um outro sequilinho. Olha, delicadíssima, delicadíssima. Aí ela foi, abriu. Quando ela fechou a porta, ela esqueceu um dedo. Gente, o diabo pegou essa mulher. Ela disse coisa que eu não ouvia desde a época da preguiça. Aí eu, Deus, e a finesse toda. Aí quando ela percebeu o que estava ali diante de mim, ela virou assim. Você vê, né, Medrado? Um momento de invigilância. Os espíritos obsessores pegam. Aí isso acontece. Aí ela voltou, sabe? Era esses sequilinhos aqui. Aí eu tá. Então, meus amigos, olha, eu sempre tive um pensamento que tem uma coisa que Inês me fala. Inês é uma amiga de mais de 30 anos, 34, 35 anos, né? 37 anos. A idade do filho dela. 37 anos. Aí de vez em quando a gente fala, ela diz assim: mas Medrado, você não muda. Aí eu fico, meu Deus, eu não vou tomar isso como elogio não. Se eu não mudei, não é bom. Mas não, claro que é brincadeira. Eu entendo, porque eu sempre tive, vocês sabem que eu sempre tive o seguinte posicionamento: se decepcione comigo pelo que eu sou, não pelo personagem que eu possa estar ali exercendo e de repente vocês percebem que não é aquilo. Então é nesse sentido que ela fala, e realmente sou assim. Então o pessoal que me conhece, 40, 45 anos, eu disse: deixa aí. Mas o menino da preguiça surge de vez em quando. Renato me perguntando: Medrado, o seu maior estresse na vida, assim, tirando os problemas da Cidade da Luz, quando você era criança? Eu disse: apertar a campainha da casa dos outros e sair correndo. Gente, quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Olha o raciocínio, as meninas do nosso balé. Olha o raciocínio.
Eu tenho uma situação ali, eu não posso mudar aquilo, aquilo é um fato. Então eu vou deixar de ver aquilo como eu estava vendo. Eu vou mudar em mim. Para me ajustar, para dar um basta, mas eu vou ter que mudar alguma coisa em mim. Eu vou ter que mudar. Esse é um desafio. É aquela coisa que eu falo com pessoas que vêm assim com problemas de saúde. Eu digo, olhe, o fato está aí. Uma hipótese, você tem um câncer, fato. Você vai fazer o quê? Tratar. Meter as caras. E seja o que for. Um problema emocional, a mesma coisa. Aquele familiar encostado, obsessor. Por que tem os obsessores encarnados? Se enganem não. E olhe, e muitas vezes pertinho da gente ali, assim, sabe? Tem. Então, é o aceitar tudo. E isso se chama resiliência ativa. Vocês sabem, tem uma palavra que está sendo muito usada, né, desde a começo da década de 2000. Resiliência é o processo de você se refortalecer diante de uma queda, diante de uma dor. Você ali se refortalece, porque você já teve momentos de fortalecimento lá atrás. Você se refortalece e vai adiante. O ciclo psicológico da aceitação. Olha, Elizabeth Kübler-Ross, esse ciclo é o mesmo do luto, não é? Então, no livro dela, A Morte Como Ela É, alguma coisa assim, ela fala sobre esses mesmos ciclos, são os ciclos de quem está passando algum tipo de luto, não é? Então, aceitação não é o fim do processo emocional, mas o início da reconfiguração interna. É aquilo, eu não posso mudar, então eu vou me reagramar, eu vou reestruturar os meus processos. Então, a negação como mecanismo de defesa, não, eu não tenho isso, eu não tenho câncer, eu não tenho isso, não, eu não tenho. Começamos a negar. O papel da raiva e da frustração na construção da força. Eu tenho uma raiva para rejeitar aquilo, para não aceitar aquilo de forma alguma, e aquilo não vai me abalar. Aí chega o momento de uma culpa, porque queremos buscar, como eu disse há pouco, do lado de fora justificativa, o culpado. Aí chega a aceitação como abertura para um novo sentido. Então, eu passo a aceitar, o que não quer dizer que eu estou me conformando. Não, eu aceito porque não tenho condições de mudar, então eu vou me readequar. Aceitar nas relações humanas. Quando aceitar o outro é saudável e quando se torna autodestrutivo. Quando eu falo outro, gente, não estou falando apenas nas relações amorosas, não. Eu estou falando no dia a dia. No dia a dia da lida com o chefe, com o colega, com o vizinho, com a vizinha, com esses perturbados que andam soltos pelo mundo, porque parece que abriram a porta do inferno. Vocês viram aqui um rapaz que foi chamado a atenção pela colega na portaria de um condomínio aqui de Salvador. Ele pegou o capacete e ele tinha ali vontade de matá-la. Gente, porque aquela porrada de capacete, se pegar na cabeça em algum, pode matar. Porque ela estava cumprindo a obrigação dela de dizer a ele que por onde ele estava querendo ir não podia.
Vocês vejam como abriram as portas dos infernos. Limites emocionais, Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Em verdade, esse livro dela é uma mulher americana. Esse livro dela depois gerou outros livros, mas esse é o mais interessante. Não é um livro de autoajuda, ela é uma pesquisadora do comportamento humano. Então ela diz o seguinte: aceitar o outro não é suportar o inaceitável. Viu? O poder do não como ato de amor próprio. Ah, eu não quero confusão, então eu não vou falar nada não, eu vou ficar na minha. Oh, e o respeito por você? E o respeito por você? Aí depois, eu quero pedir desculpa, não sei o quê. Tá desculpado, mas vá para os infernos. Não, mas isso você pensa, não diz não. Isso você não diz não. Não é? Você pensa porque vem assim, ó, aquele alívio. Não é? Aquele alívio. Vamos, Amandinha. Aceitar o corpo e a doença. Olha, é muito importante nós entendermos que efetivamente nós, como diz a Organização Mundial da Saúde, não há doenças e sim doentes. É muito importante a gente aprender que nós elaboramos também os nossos processos, inclusive físicos. Inclusive, temos a predisposição, mas elaboramos. O corpo não é inimigo, é mensageiro. Como o sofrimento físico pode nos reconectar com o essencial? A gente fica mais empático. A gente fica mais empático. A vulnerabilidade leva a uma empatia maior. Aceitar a dor é diferente de se identificar com ela. Isso é importante. Então, certo assim. Aceitar a dor não é você passar a ser governado por ela. Não. É ela estar sob seu controle, seja que dor for. Seja que dor for. Pessoas que, ao aceitarem a limitação, descobriram novas forças ou propósitos. Olha, isso em verdade é o seguinte: aceite a sua vulnerabilidade. Aceite a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, e pronto. Pronto. Aceite. E aí, tome fôlego. É como se fosse o seguinte: você está submerso, está ali debaixo da água, e você busca uma força, sobe e respira. E aí você adquire mais força de sobrevivência. Não somos curados evitando, esse é de Jung, está ali, pensei que não tivesse posto. Não somos curados evitando a escuridão, mas aprendendo a fazer amizade com ela. Não somos curados evitando o nosso lado sombra, mas peraí, por quê? Por que você se aborrece com um olhar atravessado, com a palavra mais dura? O que é que está nessa escuridão aí que você precisa trazer luz? A culpa, o veneno da aceitação. Culpa versus responsabilidade. São coisas bem diferentes, não é? Então, você ter a responsabilidade daquilo e você providenciar, resolver aquela questão é diferente de você, poxa, minha culpa, minha máxima culpa. O que é que diz depois, Josi? É da igreja, minha culpa, minha máxima culpa. Mas depois tem alguma outra coisa. Nem parece que vocês foram para a missa. Como a culpa mantém ciclos de autossabotagem? Olha, nós, parece que desde quando nascemos já somos culpados por alguma coisa.
Ave Maria, essa criança quando pega no meu peito para mamar, parece que vai arrancar o peito. A criança sente a emoção daquilo. Está ela ali, aí daqui a pouco, depois que fulaninho nasceu, eu não tive mais sossego. Gente, a palavra tem força e é imantada de energia. Não é? Então não é apenas a palavra, a energia que vai com aquela palavra. Ferramentas para libertar-se da culpa: autocompaixão, terapia e perdão ativo. Você já sabe o que é autocompaixão? Olha, é aquele momento, não é sentir pena, não é isto, é sentir amor por você. Então, compaixão é com amor, autocompaixão, um alto amor com as suas falhas. Sim, errei, tudo bem, mas vou seguir. Claro que as pessoas vão ficar trabalhando a sua culpa, mas é você que vai dizer sim ou não a esse trabalho. Terapia sempre é bom, gente, sempre é bom ter alguém para falar, e sobretudo nessa época que ninguém nunca tem nada. Olha, eu contei na rádio, eu estava num evento onde tinha assim só pessoas como aquela minha amiga lá do interior de Minas. Então, o pessoal assim, aquela coisa, e falando assim, não é? E aí, em um determinado momento, aí uma começou, você, porque falou assim, não é? Porque parece que falar assim é sofisticado, não é? É igual risada de rico, não é? Rico não ri assim como vocês riem. Não, rico ri assim. Não é? Aí, em determinado momento, fulano, eu soube que você viajou. Viajei. Você precisa ir a Dubai, mas vá pela Emirate. Eu olhava para uma, olhava para outra, não é? Ela, mas eu já estive pelo lado de lá, eu fui no Catar, mas não fui a Dubai. Eu olhava, aí uma terceira entrou na conversa. Vocês já repararam como Paris está mais limpa? Aí a outra, eu não reparei. E eu, gente, esse negócio já está me enchendo a paciência aqui. Aí sempre tem um obsessor. Aí uma delas virou para mim, e você, Medrado, esteve viajando recentemente? Aí eu virei assim, eu estive sim em Irecê. Estive em Irecê. Eu não tive em Irecê nada, só fui para Pirraçá. A terra do feijão, sabe? Estava lá tudo muito verde, parece que a colheita vai ser boa. Eu pensei que você tinha ido para o exterior. Eu disse, não, fui para o interior mesmo, interior aqui da Bahia. Gente, paciência para isso. A autocompaixão não é se fazer de vítima, é tratar-se com a mesma bondade com que trata um amigo em sofrimento. Olha como isto, essa é também uma mulher, Christian Neff, Cassandra Christian Neff. Ela tem um livro interessante, que esse pessoal escreve um livro, eu estou querendo lembrar o livro dela aqui, que eu li faz tanto tempo.
Aí depois aquele livro é sucesso, aí fica repetindo aquele mesmo título, mas assim com outras variantes. Mas o que ela disse é muito interessante, não é? Então, é tratar-se com a mesma bondade com que trataria um amigo em sofrimento. Se alguém chega para você, não é? E é seu amigo, sua amiga, e diz: poxa, eu estou com um problema, dificuldade. Você não acolhe, você, poxa, o que é? Não, mas com você não faz isso. Você não se dá atenção com você, não é? Precisamos sim nos dar atenção. Poxa, conversar com a gente, não é? O ponto de virada, aceitar, é como o movimento do mar. A onda vem, a gente não resiste, a gente atravessa. Se bater, vai ser derrubado. A ação como expressão madura da aceitação. Vocês agora já estão com a ideia de aceitação, não o tem que, mas o bom que. O poder da entrega sem desistência. Não é o se render. Eu acho que aqui embaixo tem até alguma coisa assim. Não é o se render. Não. Está o problema aí, tudo bem, vamos lá. Como é que vamos resolver isso? É isso que é a entrega sem resistência. Transformador em propósito. Inspirar com a ideia de seguir em movimento. Não parar. Não ficar dominada pela situação. Imobilizado. Não. Seguir. Vamos lá. Poxa, mas está doendo. É possível que piore. Mas vamos lá. Até o ponto em que aceitar me mantém em movimento. Quando me paralisa, deixou de ser aceitação, virou rendição. Aceitar é abrir o coração para o que é e sem fechar os olhos para o que ainda pode ser. Isso é esperança em movimento, não é? Aceitar é abrir o coração para o que é, sem fechar os olhos para o que ainda pode ser. Pronto. Gente, é o importante nesse mecanismo entender que aceitar não é se render. Porque o aceitar pode ser até o confrontar, o bater de frente. Como muitas vezes é importante a gente chegar e basta. Até para você mesmo. Basta, pronto. É agora. Se desafie, se provoque. É por isso que em cima, olha, até o ponto em que aceitar me mantém em movimento. Quando me paralisa, deixou de ser aceitação, virou rendição. Que nada. Vá tomar banho. E assim a gente vai caminhando, entendendo que nos nossos processos de relação, as pessoas têm que entender que nós temos individualidades também. Desejo a sorte de tudo que é bom. E que essa individualidade precisa ser respeitada. Gente, olha, não leve só para a questão afetiva. Eu estou falando da relação profissional, da relação com os amigos, com as amigas. Qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento. E lembrar que quem carrega
a ferida que pode estar sangrando, somos nós. E ninguém vai dimensionar isto. Somos nós. Então, peraí. Não. Eu te desejo a paz de uma andorinha. Deseja aí a paz da andorinha para o seu companheiro aí. E que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. É o desafio. O mundo está áspero, incaridoso, até cruel. Crie em você o seu propósito. Crie em você a sua disposição. Não se deixe modular pelo mundo, ainda que seja o mundo ali perto de você. É o seu jeito, é o seu jeito, é o seu jeito. E é por isso que a gente busca, na força da oração, da reflexão, o caminho do equilíbrio. Entendendo que, mesmo na dificuldade dos embates, ainda é um embate maior mudarmos o que somos. Mas o convite é permanente. A proposta é constante. Não deixe perder a oportunidade de você crescer. Por isso, Senhor, este é o momento que nós consagramos a Te receber. A receber a Tua misericórdia, os passistas do outro lado. A Tua misericórdia, as Tuas bênçãos através das energias que esses Espíritos derramam sobre nós. Senhor, pedimos pelas pessoas cujos nomes colocamos para oração. Queremos, Senhor, o bafejo da Tua misericórdia e o apaziguamento das nossas inquietudes. Queremos, Senhor, que a nossa vida não deixe de ter os reveses que tem, porque fazem parte da nossa caminhada, mas queremos a sobriedade, a tranquilidade para seguir e Te agradecer como agradecemos aos passistas. Obrigado por tanto, Senhor. E que possamos, na compreensão da vida, nos ajustar e sermos melhores conosco, porque assim seremos com os demais. Nos abençoe e ser conosco, agora e sempre. Vão em paz, muito obrigado.